E chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios e as perdas para a educação neste segundo ano da pandemia e as discussões sobre o retorno às aulas presenciais. Eu converso com a Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação. Priscila, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer falar com vocês aqui da TV Gazeta. Bom, estamos entrando no segundo ano da pandemia e continua o grande desafio do retorno às aulas presenciais, com todas as dificuldades que a gente vê no ensino online e dificuldades que persistem, não é? Muitas dificuldades, na verdade, Denise. A gente está vivendo um ano de 2021 mais difícil do que 2020. Por incrível que pareça, quer dizer, a pandemia, a gente está num pico da pandemia. Essa situação externa à escola acaba afetando também o ensino remoto, crianças perdendo pais, entes, pessoas queridas, muitos órfãos, um retrocesso na aprendizagem, que só para vocês terem uma ideia, no campo da leitura, a gente deve retroceder de 50% de crianças não alfabetizadas com 10 anos de idade para 70%, isso numa contagem até o final do ano passado. No final do ano passado para agora, a gente tem mais meses de suspensão de aulas presenciais. É dramática a situação. A evasão, que é quando os alunos saem da escola e não voltam mais, a evasão deve subir para indicadores de 20 anos atrás. Então, a gente está falando de uma explosão da evasão escolar, numa situação muito difícil em que professores esperam a vacinação, existe muita disputa política em relação ao retorno das aulas presenciais e pouca discussão técnica, né? É um debate que acabou capturado por um certo fla-flu, né? Abre ou não reabre, se eu sou a favor de reabrir, eu sou a favor de um grupo político ou não. Então, a gente está aí numa situação muito difícil. Outros países também enfrentaram muitas dificuldades, mas o Brasil realmente é um país que está batendo todos os recordes mundiais de escolas, né, de semanas com escolas fechadas, porque a pandemia está descontrolada. Hoje, falar em reabertura é muito difícil mesmo, mas com essa pandemia descontrolada da forma como a gente tem vivido, infelizmente, aqui no país, isso tem afetado brutalmente a educação das nossas crianças e principalmente os alunos mais pobres, que são aqueles que têm menos conectividade, que acabam tendo menos acesso ao ensino remoto e um aproveitamento menor nesse período de afastamento da escola. Eu citava essa questão do segundo ano da pandemia, porque parece que não houve um preparo para atendimento daquela população mais carente. A gente está vendo agora, até no pagamento do auxílio emergencial, que muita gente não consegue receber porque não tem aplicativo, porque não tem um celular. Se não tem essa condição, imagina o filho tendo de estudar. Exatamente, Denise. Assim, no ano passado, havia uma certa expectativa até que o Ministério da Educação colocasse em marcha a sua atribuição constitucional, que é coordenar os esforços nacionais para a educação básica. Está lá, é o artigo 211 da Constituição Federal. Havia uma expectativa. Essa expectativa foi frustrada hoje, nem existe mais essa expectativa, ninguém espera que o Ministério da Educação faça alguma coisa. Por que eu trago esse assunto da coordenação nacional? Porque esse tema da conectividade é um tema que ele é acelerado, que ele pode ser resolvido de uma forma nacional, com colaboração entre os entes da nossa República, entre a União, estados e municípios. Sem a coordenação do ente que é responsável por essa coordenação nacional, que é o Ministério da Educação, o que acontece? A gente tem respostas muito heterogêneas. A gente tem resposta de estados e municípios que variam demais no território nacional. Temos estados que conseguiram acordos com as empresas de telecomunicações, conseguiram conectividade, conseguiram inclusive a compra de equipamentos. Nenhuma resposta foi perfeita no Brasil, a gente não tem nenhum estado ou município que tenha uma resposta perfeita, isso também não acontece em lugar nenhum do mundo, mas a gente tem aí esforços muito diferentes pelo território nacional. Enquanto que a gente tem estados inteiros que ficaram sem aulas remotas, sem nenhum tipo de aula remota em 2020, agora tentam correr atrás do prejuízo. Em outros municípios em que 70%, 80% das crianças estão sem nenhum tipo de conexão com a escola desde março do ano passado. Então, as respostas são muito heterogêneas, isso aumenta a desigualdade educacional, que já era gigantesca no Brasil antes da pandemia,
Isso aumenta também a nossa desigualdade em relação aos outros países, o Brasil vai ficando cada vez mais para trás, e isso é reflexo desse descontrole da pandemia, falta de coordenação do governo federal e também uma falta de entendimento por parte de alguns entes da federação de que as soluções precisam ser rápidas, né? Não adianta a gente esperar a abertura das escolas, o ensino remoto precisa acontecer agora, né? E assim que for possível a reabertura, cada rede de ensino tem que estar absolutamente preparada para isso. E a gente também tem verificado, infelizmente, que não é todas as redes que estão preparadas para essa reabertura. Então, a gente fica acumulando semanas com escolas fechadas. A gente percebe que, inclusive, nas escolas particulares há uma restrição à reabertura, há o temor dos pais, inclusive, pelo risco de contágio, porque não sentem essa segurança na volta às aulas presenciais. E aí tem toda essa deficiência do lado do ensino online, inclusive vale lembrar que houve veto do presidente à liberação dos recursos para a distribuição dos equipamentos para os estudantes, né? Exatamente. Teve um veto presidencial a uma medida que utilizaria o dinheiro do FUST, que é um dinheiro que está ali parado há um tempão, para justamente garantir conectividade para os alunos brasileiros. Então, com esse veto, a gente teve uma barreira ainda, né, mais uma barreira adicional às dificuldades todas que a gente tem vivido no país. Agora, não adianta também, assim, acho que o Brasil precisa encarar de uma vez por todas, Denise, você já me ouviu falar sobre isso, a gente já debate isso há muitos anos. A educação ela não é prioridade no país, a gente tem visto isso na pandemia, né? Claro que é compreensível, as pessoas estão morrendo, existe uma situação muito dramática no país, né? O Brasil é recordista mundial de mortes por dia. Então, isso tudo acaba, obviamente, colocando outras questões mais emergenciais em cima da mesa dos brasileiros e dos governantes, mas a recuperação do país, que está sendo devastado em várias dimensões pela pandemia e por uma descoordenação geral do governo federal, né? Na verdade, não é apenas no MEC, o Ministério da Educação não é uma ilha de descoordenação num governo que funciona. Na verdade, a gente tem um ministério que não funciona num governo que não funciona. Então, os efeitos todos da pandemia na economia, no fechamento dos negócios, nos empregos, na renda das famílias, na nutrição, né, na garantia de alimentação para todas as famílias. A gente tem visto os últimos indicadores da fome no Brasil. Isso tudo vai precisar de uma geração preparada para reconstruir o país. Lembrando que toda a dívida, inclusive, que o Brasil está assumindo nesse período de Covid, de enfrentamento dos efeitos da Covid, quem vai pagar essa dívida é a geração que hoje é estudante da educação básica. Então, hoje a gente entende que a gente precisa focar muito mais fortemente na educação e alguns países já estão com esse entendimento de que a reconstrução do país vai passar pela prioridade, por uma priorização dada à educação. O Brasil precisa fazer o mesmo movimento. Infelizmente, não é o que a gente tem visto ainda no país. Agora, Priscila, como é que se poderia garantir essa recuperação do que foi perdido, inclusive em termos de aprendizagem para os alunos? Porque se fala em aulas de reforço, se fala em apoio psicológico, é esse o caminho? Denise, tem duas grandes avenidas que a gente vai precisar percorrer para poder garantir uma educação de qualidade. Tanto mitigar os efeitos da pandemia, os efeitos mais imediatos, que são políticas mais emergenciais, mas também tem uma avenida de políticas estruturantes. As políticas emergenciais, elas formam um conjunto, né, como se fosse um pacote para reduzir os efeitos da pandemia, né, desse distanciamento das crianças da escola física, das aulas presenciais, porque por melhor que seja o ensino remoto, e muitas pessoas, inclusive com filhos em escolas particulares, de excelência, também têm observado isso, o rendimento não é o mesmo do rendimento presencial. Então, esse conjunto de políticas, ela reduz o efeito, mas ela não é capaz, acho que a gente tem que ser realista em relação a isso, ela não será capaz, né, esse conjunto não será capaz de reduzir completamente o retrocesso que a gente já está vivendo na educação brasileira. Esse conjunto de políticas inclui
avaliação de aprendizagem dos alunos, uma nova formação de professores, uma reavaliação do currículo das escolas e das redes, do calendário escolar, ampliação do turno, os alunos vão precisar ficar mais tempo na escola quando eles voltarem, o ensino híbrido, o online combinado com o presencial, os processos, sim, de reforço e recuperação. Então, tem uma série de medidas, por isso que é um planejamento bastante complexo, profundo, e que as redes que não estiverem muito envolvidas nesse preparo vão falhar e vão falhar muito. Então, a gente não pode se dar ao luxo disso. Cada rede de ensino, seja estadual ou municipal, tem que ter aqui uma energia muito grande colocada para esse planejamento, porque assim que for possível a reabertura, ela precisa acontecer no modelo mais próximo possível do modelo cheio. E tem uma avenida das políticas estruturantes, que são aquelas que realmente vão fazer com que o Brasil tenha uma educação melhor, ou que possa ter no futuro uma educação melhor do que a gente tinha pré-pandemia. Aqui eu vou destacar, são várias medidas, o Todos para a Educação tem todas essas medidas absolutamente detalhadas, no tempo, tudo que precisa ser feito para o Brasil avançar 50 pontos no PISA. Eu quero destacar duas aqui apenas, né? São 7, mas eu vou destacar duas aqui, Denise. Uma é primeira infância, o atendimento dos 0 aos 5 anos, que vai além da educação, tem que ser uma articulação entre educação, saúde, cultura, esporte, alimentação, nutrição. Essas crianças, 90% das conexões cerebrais são formadas nesse período da vida. É muito fundamental, inclusive, para a gente reduzir a desigualdade educacional entre as crianças, a gente precisa ter uma atenção à primeira infância. E o segundo ponto, que é fundamental, não é tecnologia, a tecnologia é para impulsionar tudo isso, é professor. E aqui, professor, é um processo em 5 grandes dimensões de desenvolvimento profissional docente. A gente vai precisar investir muito nos professores nos próximos anos. É isso, eu agradeço muito a participação da Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação. Priscila, muito obrigada, uma boa noite. Uma boa noite, Denise, uma boa noite a todos os telespectadores aqui da TV Gazeta. Obrigada. Com vocês.